Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Banca SH Dias e IGEX, Instituto de Gestão de Cidades, continuam os erros lamentáveis nas provas. Nós vamos apresentar hoje 7 questões que foram colocadas em concursos anteriores pela banca SH Dias e IGEX. Vejam os erros lamentáveis. Clique na descrição desta videoaula, links para download das provas das bancas IGEX e SH Dias, editais de concursos das bancas e playlist com questões de matemática e de raciocínio lógico. Nós vamos resolver questões que foram elaboradas pela banca SH Dias e IGEX. Antes, uma notícia que foi veiculada em 2020. Vejam, no dia 14 de janeiro de 2020. Ministério Público pede suspensão de concurso da Companhia Ituana de Saneamento por irregularidades. Concurso foi realizado pela banca SH Dias para 22 vagas em áreas diferentes, mas só foi anulada a prova para a vaga de psicólogo organizacional. 41 candidatos serão reembolsados. Lembrando, essa notícia foi do ano de 2020. O Ministério Público pediu a suspensão de um concurso público aplicado pela Banca Ituana de Saneamento SIS em dezembro de 2029. O Tem Notícias identificou que, vejam, 40 questões da prova, 30 haviam sido copiadas de outras provas, que é uma prática da banca, já aplicadas e até de apostila de escolas. Portanto, não é novidade o que está acontecendo recentemente. Olha, a questão 27 de um dos concursos. Eu não coloquei o concurso que foi, mas são concursos diferentes, em datas diferentes. A questão 27, determine o valor do y do vértice da equação abaixo. 2x² mais 4x igual a 0. Então, vejam, sabemos que o vértice é dado por essa formulazinha. Menos b dividido por 2a e o y menos delta dividido por 4a. Ou seja, nós temos uma parábola para ter o vértice, que é uma função do segundo grau. O vértice está exatamente nesse ponto. Então, nós temos aqui o x e o y do vértice. Primeiro erro. Vejam. Determine o valor do y no vértice da equação. Aqui tem um erro de conceito. Para que tenha o y do vértice, eu tenho que ter uma função. Então, o correto seria determine o valor do y do vértice da função f de x igual a 2x² mais 4x, que é uma função do segundo grau, cuja gráfico é uma parábola. Independentemente disso aí, o a é 2, b 4 e o c, termo independente, é 0. Como depende do delta, b² menos 4ac. Então, nós temos aqui b é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 0. Aqui vai dar 0. Então, o delta dá 16. Substituindo na fórmula, eu tenho aqui o y do vértice é menos delta, que é 16, dividido por 4 vezes 2. Menos 16 dividido por 8 dá exatamente y do vértice menos 2. Vejam as alternativas. É inconcebível a banca não colocar a alternativa correta. Ou seja, a questão não foi revisada. Aliás, em muitas questões que nós estamos apresentando, dá a noção exata que não há uma revisão antes da aplicação da prova. Vejam a questão 21. Calcule o valor do x do vértice da equação abaixo. Novamente, eles colocam vértice da equação, quando deveria ser calcule
o valor do x do vértice da função do segundo grau, x² mais 4x menos 5. Vejam, o A é 1, B 4, C menos 5. O x do vértice independe do valor do termo C. Então, a formulazinha está aqui, ó. Menos B dividido por 2A vai ficar menos 4 dividido por 4 vezes 1. Menos 4 dividido por 4, portanto, vai dar menos 1. Novamente, o mesmo erro. Não tem alternativa correta. Ou seja, demonstra claramente que a questão não foi revisada antes da aplicação. Qualquer leigo enxergaria que não tem alternativa. Lamentável. Questão 29, também de uma outra prova. Determine o valor de x da coordenada que as retas a seguir se intersectam. Aqui nós temos, então, as retas a seguir. Eu coloquei uma observação aqui, mas aqui não tem essa observação. As retas y igual a x menos 4, que é uma função do primeiro grau, e uma função do segundo grau, elas se intersectam ou se interceptam ou se cortam num ponto. Então, se nós fazemos o gráfico, as duas retas elas se cruzam num ponto. Ele quer saber exatamente o valor do x, da coordenada. Aqui está correto. Basta simplesmente igualar as duas funções. 4x mais 2 é igual a x menos 4. Fica uma equação do primeiro grau, 4x menos x, 3x, menos 4 menos 2, menos 6. Portanto, x, que é a abscissa do ponto de intersecção, vai ser menos 6 dividido por 3, que vai dar menos 2. Novamente, vejam, não tem alternativa. Demonstra novamente que não houve revisão desta prova. Questão 27. Considerando as informações abaixo, qual o valor de m? N, aqui no caso, é n vezes 4 igual a 1.296. Se eu colocar que n vezes 4 é 1.294, não tem alternativa. Eu nem coloquei as outras. Então, aqui nós temos claramente um erro de digitação. Essa equação aqui seria n elevado à quarta igual a 1.296. Novamente, verifica-se que não teve uma revisão antes da aplicação da prova. Observe que essas provas são provas diferentes, de anos diferentes e de municípios diferentes também. Questão número 13. Considerando a equação da reta abaixo, eu tenho uma função do primeiro grau, portanto, é uma reta y igual a 8x mais 2, que a reta cruza o eixo das coordenadas. Quando aqui está eixo das coordenadas, supõe-se que são os dois eixos. Por quê? É o eixo das ordenadas e da abscissa, que são os eixos coordenados. Então, aqui no plural significa que está se referindo aos dois eixos das abscissa e da ordenada. Aqui tem um erro de digitação. Tudo bem, não dá para resolver normalmente. Questão seguinte, não vou resolver essa questão, simplesmente eu coloquei em virtude desse errinho. Um supermercado vende 3 tipos de frutas: maçãs, bananas e laranjas. 1/4 das frutas, maçã, 1/3 banana e o restante são laranjas. Qual a fração das frutas que são laranja? Esta questão é uma questão de uma prova bem recente, nesse ano de 2024. Vejam. Vamos chamar de x a fração correspondente às laranjas. Então, somando x mais 1/3
que representa as maçãs, mais 1/4 que representa um quarto maçã, 1/3 banana. Isso aqui é igual a 1, a unidade, o 100%. Passando esses termos para o segundo membro, eu tenho que x é igual a 1 menos 1/3 menos 1/4. O mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Eu vou colocar o mínimo somente do segundo membro. Então, o denominador aqui é 1. 12 dividido por 1 dá 12, vezes 1 dá 12. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 1, 4. 12 dividido por 4, 3, vezes 1, 3. Então, vai ficar 12 menos 4 menos 3 no numerador. Portanto, a fração correspondente ao número de laranjas é 5/12. Observe, não tem alternativa correta. Novamente, demonstra claramente que não houve revisão. Provavelmente, eles queriam colocar aqui 5/12, digitaram errado. Questão número 30. Questão realmente lamentável. Vejam, um montante de R$ 1.500 foi gerado a partir de uma aplicação de juros compostos durante 2 anos, a uma taxa de 2% ao mês. Sendo assim, qual intervalo de valores pertence ao capital? Esse valor montante que a banca quis colocar, referente aos juros, porque foi gerado a partir de uma aplicação, juros compostos. O que é de se lamentar que numa questão de capitalização composta, coloque o valor do tempo muito alto. Não tem como calcular sem uma calculadora, uma vez que, ou então, nós temos que achar uma taxa equivalente mensal para anual. Da mesma forma, tem que ter calculadora. Então, vejam. Como nós temos capitalização composta, eu posso mexer com o tempo. Ou seja, 2 anos corresponde a 24 meses. Então, vou trabalhar o tempo como sendo 24 meses. Se eu quisesse trabalhar com a taxa, eu teria que achar taxa equivalente. Teria que usar uma calculadora de qualquer forma. Então, vejam. O montante de qualquer aplicação é correspondente aos juros somado com o capital. Sabemos que o montante é capital multiplicado por 1 mais i elevado a t. Então, vejam, esse 1.500 é os juros que foi gerado. Então, juros de 1.500. O tempo eu transformei em 24 meses. Taxa 2% ao mês, 0,02. Observe que estão na mesma unidade. Então, substituindo aqui, eu tenho montante de uma capitalização composta, é o capital, multiplicado por 1 mais a taxa na forma decimais, elevado a 24, que é igual os juros, que é 1.500, mais o capital, que eu quero saber. Somando isso aqui, dá 1,02 elevado a 24. Vejam, no máximo uma questão de capitalização composta pode ser o tempo 3, no máximo 4. Agora, 1,02 elevado a 24, usando uma calculadora, dá isso aqui aproximadamente 1,608437 vezes C. Então, vai ficar assim, 1,608437C. Vou passar o C para o primeiro membro, para juntar com esse termo aqui, menos C igual a 1.500. Efetuando isso aqui, eu tenho 0,608437 vezes C igual a 1.500. Portanto, o capital para gerar esses juros aqui, num tempo de 24 meses a 2%, é 1.500 dividido por 0,608437. Dividindo isso aqui, dá aproximadamente 2.465,33. Vejam, não tem essa alternativa. Então,
Numa mesma questão, eles colocaram um cálculo impossível de ser feito braçalmente e não ter alternativa, porque aqui tem 10.000 a 10.500, 9.500 a 10.000. Se você pegar o menor valor aqui, por exemplo, 8.500, se você calcular a 2% ao mês e o tempo de 24 meses, não vai dar um juros de 1.500, dá muito mais. Portanto, não tem alternativa e é um cálculo impossível de se efetuar numa prova onde não se pode utilizar a calculadora. É lamentável. Essas questões eu não tenho ideia se foram canceladas. Algumas com certeza foram anuladas. Outras, as bancas IJEX e SH Dias relutam em não anular. Consideram o gabarito deles. Não temos nada que fazer. Gostaram? Inscreva-se no canal, ative o sininho para que vocês possam continuar recebendo as notificações das demais videoaulas. E se você gostou, dá um like. Continue no meu canal, clique na playlist Banca, SH Dias e IJEX, link na descrição da videoaula. As bancas SH Dias e IJEX estão organizando várias provas em vários municípios neste mês, final do mês de maio e no mês de junho. Um grande abraço e até as próximas.